Pessoal, coordenadas do ponto médio do segmento de reta. Vou aproximar bem certinho aqui a imagem para você estar visualizando, mas podem acompanhar depois na página 97 do livro também, tá? O ponto médio está sendo representado pela letrinha M. Médio vem do quê? Exatamente a metade desse segmento, que vai do vértice A ao vértice B. Como descobrir para calcular a coordenada desse ponto? Eu tenho que descobrir a que x e a que y ele pertence. Bom, é só a gente pegar o x do A mais o x do B e dividir por 2. Assim, a gente já tem a coordenada do M para o x. Depois, o y, a mesma coisa. Pega o y1 mais o y2, divide por 2. Aí, a gente já tem a metade. Aí, assim, a gente tem a coordenada do x e a coordenada do y. Na prática, como é que ficaria isso? Eu vou responder para vocês esse exercício resolvido que vocês têm aqui na página 97, no finalzinho, tá? Vamos ver como é que isso vai ficar. A formulazinha, para a gente não esquecer, é essa, ó. X mais x2 dividido por 2. Quem são essas coordenadas desse x1 e desse x2? Os nossos vértices, que naquele caso lá era o A e o B. E aí, a mesma coisa a gente tem que fazer com o y, ó. y1 mais y2 dividido por 2. Aí, pelo exemplo, nós temos coordenadas ponto A, 3 e menos 2. O primeiro é x, o segundo é y. E o ponto B, menos 1 e 6. O primeiro é x, o segundo é y. Vamos achar a coordenada do ponto médio, então, agora utilizando primeiro o x. Vamos descobrir primeiro o x. Como é que isso vai ficar? Eu tenho 3. Quem é o outro x? Menos 1. A fórmula fala que é mais, só que esse meu menos 1 aqui é negativo, né? Então, mais com menos vai ficar o quê? Menos 1, dividido por 2. 3 menos 1, 2. Que dividido por 2, isso é igual a 1. Ok, achei o x. Agora, eu tenho que achar o valor do y, que é aquela formulazinha ali, ó. Y vai ser igual. Quanto vale o meu primeiro y? Menos 2. Mais quanto vale o meu segundo y? 6. Dividido por 2. Se eu devo 2, pago 6, tenho 4. Que dividido por 2, isso é igual a 2. Então, a coordenada do ponto médio, que vai do ponto A até o ponto B, tem coordenadas x, 1 e o y, 2. O segundo exemplo, que vocês bastante gostam, né, que tem fração. Vamos lembrar que isso aqui é x, isso aqui é y, isso aqui é x e isso aqui é y. Calcular primeiro o valor do x. O jeito é o mesmo, é só somar os x, dividir por 2, só somar os y e dividir por 2. Então, o primeiro x é 1/2, o segundo x é menos 1, mais com menos vai ficar menos 1. Tudo isso dividido por 2. Aqui eu tenho uma subtração de denominadores diferentes, a gente faz o mínimo múltiplo comum. Eu vou fazer a multiplicação cruzada, tá? 1 vezes o 1, 1. Que sinalzinho que eu tenho ali? Menos. 2 vezes o 1, 2. E aqui embaixo, 2 vezes 1, 2. Tudo isso dividido por 2. 1 menos 2, menos 1. Menos 1 o quê? Meio. Dividido por 2. Eu vou escrever isso aqui de um jeito diferente, ó. Menos 1/2 dividido por 2. Como é que a gente resolve divisão de fração? Não tem denominador, a gente coloca o 1, né? 1 vezes 1, menos 1. 2 vezes 2, 4. Então, a gente descobre que a coordenada do x é 1/4. Falta o y ainda. Quais são os valores que nós temos para o y? 1/3 e 2/3. Então, para o y vai ficar 1/3 mais 2/3 dividido por 2. Aqui o denominador é igual, então é só somar os numeradores. 1 mais 2, 3, e repetimos o denominador, dividido por 2. 3 dividido para 3 é quanto? 1/2. Essa é a coordenada do y. Então, qual é o ponto médio desse segmento de reta? X menos 1/4 e y quem? 1/2. Só assim, tá? Aí, nós temos uma situação um pouquinho diferente também, que aparece ali no livro de vocês. Deixa eu só organizar. Na página 98, ele vai explicar o que é o baricentro, ó. Essa é a figurinha que a gente tem. E esse pontinho aqui no meio é o baricentro, ó. Nesse triângulo, a gente encontrou a mediana 1,
que ia do vértice A até o vértice B. A gente encontrou a mediana 2, que ia do vértice A até o vértice C. E a gente encontrou a mediana 3, que vai do vértice B e vai ao vértice C. Quando a gente faz a ligação desses vértices, ó, com as suas medianas, a gente tem um pontinho central aqui no meio. Esse pontinho central é o ponto de equilíbrio do triângulo, tá? Se a gente passar uma linha aqui por dentro dele e a gente segurar, ele tem um ponto de equilíbrio. É como se ele tivesse o mesmo peso para ambos os lados, tá? E como a gente calcula a coordenada desse pontinho bem certinho aqui do meio? A gente faz assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ai, caiu meu calculador. A gente tem a fórmula, ó. Se é um triângulo, a gente vai ter 3 valores de x para as coordenadas dele. Então, se são 3x, a gente vai dividir por 3. Sempre para calcular a média, tá? A mesma coisa, isso vai acontecer com o y. Então, naquela situação ali que eu mostrei para vocês, o vértice A tinha coordenada 2 e menos 6. O vértice B tinha coordenada menos 4 e 2. E o vértice C tinha coordenada 0 e 4. Então, para mim saber a coordenada do baricentro, que é aquele pontinho bem central, a gente vai fazer o seguinte, ó. Toda a primeira coluna é x, toda a segunda coluna é y. Para descobrir o baricentro do x, que a gente representa pela letrinha G, o baricentro. Então, a gente vai ter 2 mais, próximo é quem? Menos 4, se quiser pode pôr direto. Próximo é quem? 0. Tudo isso dividido por 3. Então, 2 menos 4 vai ficar menos 2 terços. Isso vai dar aproximadamente menos 0,6666 infinitamente, então nesse caso é melhor deixar a fração, tá? E o baricentro, que é a coordenada do y, agora como é que vai ficar? É só a gente somar os 3y, menos 6, mais 2, mais 4 e dividir por 3. Eu devo 6 e eu pago 6, vai ficar 0. E 0 dividido para 3 é igual a 0. Então, essa minha coordenada seria menos 2 terços e 0. Significa que esse meu baricentro ficaria exatamente sobre o eixo x, porque o y dele vale 0. Vamos voltar para a nossa figura? Agora caiu uma régua, que legal. Foi isso que aconteceu, ó. Se eu tenho aqui a abscissa, e aqui é a origem, ó, o x é menos 2 terços, que é 0,6. Então, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Então, percebendo que ele ficou exatamente sobre o eixo x, por quê? A gente achou que a coordenada do y dele era 0.